Vou apresentar o professor Irismar, estimado por toda a comunidade científica, psicólogos, psiquiatras. Muito obrigada pela presença aqui. O professor Irismar, ele é professor titular de psiquiatria, aposentado da UFBA, membro titular da Academia de Medicina da Bahia, terapeuta cognitivo pelo Instituto Beck, dos Estados Unidos, professor visitante da Drexel University, nos Estados Unidos também, fundador e diretor do Trial-Based Cognitive Therapy Institute, nos Estados Unidos, e o criador da terapia cognitiva processual. Muito obrigada, professor, pela presença aqui. O senhor tem a palavra agora. E boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Eu começo agradecendo a Fernando e estendo para toda a equipe. Acho que essa iniciativa de criar uma associação brasileira de práticas baseadas em evidências, Seção Bahia, é realmente uma iniciativa muito importante e vocês estão, então, de parabéns. Claro, vocês me solicitaram, através do Fernando, para que eu falasse por que os psicólogos devem estudar psicofarmacologia e por onde começar. Esse é um tema que me interessa. E, primeiramente, eu diria que é importante que psicólogos e psiquiatras tenham um diálogo possível, um diálogo próximo. Por uma razão muito simples. Primeiro, porque nós estamos diante de duas abordagens que são efetivas, que funcionam, tanto a psicoterapia quanto a psicofarmacologia. Só que, normalmente, são os psicólogos, em sua grande maioria, que fazem psicoterapia, enquanto que são os psiquiatras, em sua grande maioria, que fazem a psicofarmacologia, aliás, exclusivamente, já que os psicólogos no Brasil não podem prescrever. E eu acho que a importância dos psicólogos aprenderem psicofarmacologia não será para prescrição, mas, sobretudo, para ter um diálogo possível com os psiquiatras, e esse diálogo é muito importante. Primeiro, inclusive, porque na psicoterapia se tem a oportunidade de acompanhar mais de perto o paciente, e, frequentemente, os psicólogos têm os pacientes perguntando sobre efeitos colaterais, e é muito importante que realmente se conheça isso. É importante que os psicólogos também conheçam um pouco, digamos, os mecanismos de ação dos psicofármacos de um modo geral. Normalmente, nós, psiquiatras, sempre que apresentamos, falamos dos nossos conflitos de interesse. Durante muito tempo, eu trabalhei lado a lado com a indústria farmacêutica. Nós desenvolvíamos aqui, nós tínhamos um centro de estudos de medicamentos de um modo geral, e, inclusive, não só na universidade, mas também para a indústria farmacêutica, e isso já está no meu passado. Então, tem alguns anos onde esse centro foi fechado, e atualmente eu me dedico mais à psicoterapia, e, claro, no meu consultório eu faço as duas coisas, mas principalmente a psicoterapia. Então, atualmente, se eu pudesse dizer que eu tenho um conflito de interesse, é mais relacionado à criação da terapia cognitiva processual, que aqui nessa apresentação eu não vejo como, eu não vou falar da terapia cognitiva processual, e do que realmente eu tenho em termos de direitos autorais de livros, tanto publicados no exterior como aqui. Apenas lembrando com esse slide aqui, um pouco da minha história, ou seja, eu publicava antes mais sobre psicofarmacologia. Essa foi a última edição do meu livro de psicofarmacologia, então, publicado aí junto com uma equipe. Eu não sugiro ou não aconselho vocês a comprarem esse livro, uma vez que ele já está um tanto defasado, uma vez que a psicofarmacologia tem avançado com uma certa rapidez nos últimos tempos. Ok, mas por que é necessário esse diálogo entre, primeiro, psicólogos e psiquiatras? Porque, como eu já disse antes, uns fazem mais psicoterapia e o outro psicofarmacologia, e aí existe a necessidade dessa integração. E o que eu vou mostrar para vocês agora é o que eu vejo como uma espécie de panorama global ou geral em relação a esse tema, que, de fato, começou a me interessar em 2011, e através de uma psiquiatra americana, Donna Sudek, que eu imagino que vocês conheçam já. Donna tem alguns de seus livros já publicados em português, e eu comecei a colaborar com a Donna Sudek, colaboração essa que ainda existe, uma vez que ela é da Universidade Drexel, onde atualmente eu estou como professor visitante. E Donna, então, publicou esse livro, que é como combinar
terapia cognitivo-comportamental e medicamento. Um livro muito bom, que eu acho que, em princípio, trouxe muitas novidades na época, e foi exatamente a partir desse livro e também da minha relação, da qual eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente para vocês daqui a pouco, com um grande psicofarmacologista, o Stephen Stahl. Ele, ciente desse meu interesse, acabou me convidando para fazer um livro sobre o tema, de modo que em 2013 foi publicado nos Estados Unidos esse livro, que foi traduzido depois para o português, em 2014, pela ArtMed, integrando psicoterapia e psicofarmacologia. Em relação a esse tema, eu achei interessante expor aqui, com um pouquinho de detalhe, o que Stephen Holland, que faz a introdução, inclusive, desse livro. Eu gostaria de apresentar a forma muito interessante em que ele introduz esse livro, onde ele fala exatamente dessa questão da psicoterapia versus farmacoterapia, onde ele coloca claramente que as psicoterapias e medicamentos são eficazes no tratamento de uma ampla variedade de transtornos psiquiátricos, e a essa altura, realmente, nenhum de nós tem dúvidas em relação a isso. Uma outra coisa que ele coloca é que a associação é, com frequência, melhor do que o uso isolado ou da psicofarmacologia ou da psicoterapia. E que, na maioria dos casos, as psicoterapias competem com os medicamentos no tratamento dos transtornos não psicóticos. Ora, com a seguinte diferença: os medicamentos tendem a funcionar mais rápido, isso numa questão de semanas, enquanto que a psicoterapia tende a ter um efeito mais amplo e frequentemente mais duradouro, apesar de um pouco mais lento do que a psicoterapia, do que a farmacoterapia. Uma outra coisa colocada por Steve Holland, que é uma das pessoas, como eu disse, que mais entendem disso, porque ele trabalhou diretamente com Beck e fez alguns estudos comparando não só terapia cognitiva com psicofarmacologia, a combinação de ambos, é que os transtornos psicóticos, em relação aos transtornos psicóticos, o tratamento medicamentoso é a primeira escolha. Apesar de, nos transtornos psicóticos, o tratamento medicamentoso ser a primeira escolha, a gente sabe que a psicoterapia desempenha um papel adjuvante e que não é negligenciável. Os transtornos de personalidade são difíceis de tratar com ambos, tanto psicoterapia como psicofarmacologia, mas nenhum de nós tem dúvida de que talvez nesse campo as terapias realmente predominem, e todo mundo sabe que, pelo menos em alguns transtornos de personalidade, como transtorno de borderline de personalidade, tem aí a DBT para provar que, de fato, a psicoterapia funciona nessas condições. Eu próprio, inclusive, teria o próprio modelo que eu desenvolvi, que é a terapia cognitiva processual, desenvolvida a partir de pacientes com transtorno de personalidade do tipo borderline, apesar de, na realidade, eu jamais ter publicado especificamente sobre isso, ou seja, as publicações sobre a TCP foram mais em transtornos chamado antigamente de eixo 1, e já comparado com outros medicamentos. Mas a gente poderia ter uma noção muito clara de que as psicoterapias, alguns tipos de psicoterapias, são importantes nos transtornos de personalidade. No que diz respeito à depressão unipolar, tanto psicoterapia quanto farmacoterapia são eficazes, ou seja, é melhor um do que não um, do que nenhum, e o tratamento combinado tende a melhorar ambas as monoterapias, mas não muito. Isso é um pouco decepcionante, porque nós normalmente pensamos, ou pelo menos queremos acreditar, que combinação de farmacoterapia e psicoterapia costumam ter um efeito muito amplo, quando na realidade um associado ao outro aumenta um pouco o efeito, mas como está colocado aqui, não muito. Com relação ao transtorno de pânico, o tratamento combinado, inclusive, se diz que tende a não ser muito favorável. Aqui é muito claro, e eu tenho a impressão, principalmente, que aqui Holland está sugerindo, principalmente nós pensarmos nos benzodiazepínicos, que costumam
na realidade, atrapalhar a abordagem psicoterápica. Por exemplo, quando nós estamos tratando de fobias, é muito claro. Quando se faz exposição, também é muito claro que alguns medicamentos podem atrapalhar ao invés de ajudar. E no que diz respeito a, digamos, a essa combinação, o tratamento combinado mantém as vantagens associadas a cada monoterapia. E aqui, então, fica claro que se os medicamentos funcionam um pouco mais rápido, como disse Holland, do que a psicoterapia, então o tratamento combinado também tende a funcionar mais rápido. E se a psicoterapia tem um efeito mais amplo, digamos assim, fazendo com que o indivíduo desenvolva habilidades, relacionamentos, melhore uma série de habilidades, de skills, o tratamento combinado também tende a fazer isso. Para fechar isso aqui um pouquinho, que é exatamente essas considerações de Holland, que eu acho muito interessantes e que abrem o meu livro, o tratamento combinado mantém as vantagens associadas, como eu já disse, mas um aspecto importante é que os pacientes tratados até a remissão, com, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental ou com ativação comportamental, eles têm uma probabilidade menor de até metade de recair após o tratamento do que os pacientes tratados com medicamento e de repente param. Tá? Ou seja, mais uma vez confirmando que a psicoterapia tende a ter um efeito mais prolongado e que pode se manter quando comparado com a farmacoterapia. Ora, se a gente puder falar agora mais especificamente de algumas outras fontes que eu acho que são bastante importantes em relação a essa questão de integrar psicoterapia e psicofarmacologia, ou seja, colocar esse diálogo importante entre terapeutas e psiquiatras, vamos avançar um pouquinho nisso, e eu queria apenas, eu diria, anunciar para vocês que é muito importante que a gente invista em modelos que sejam transdiagnósticos. E para isso eu quero dar uma notícia para vocês. Esse livro do Barlow, que desenvolveu o protocolo unificado, que é uma forma de psicoterapia cognitiva e também, digamos, integração com outros modelos de terapia, ele vai ser lançado provavelmente no ano que vem. Eu estou investindo nisso com a Ana Cláudia Ornelas, que é do Rio, e que atualmente mora em Boston, e que esteve lá trabalhando com David Barlow durante algum tempo, e foi exatamente através dela que eu fiz uma apresentação há alguns anos, e tive a oportunidade de conhecer o Barlow fazendo uma apresentação sobre a TCP no laboratório dele. Aqui, apenas um exemplo para vocês de que alguns pacientes que se ligam muito ao medicamento, uma espécie de sinal de segurança ou comportamento de segurança, um simples diálogo do terapeuta, às vezes, pode esclarecer para o paciente, eventualmente, a não necessidade, eventualmente, de utilização de alguns medicamentos que funcionam apenas para proteger o indivíduo, como aquilo que nós chamamos de comportamento de segurança, e que, de alguma forma, acabam atrapalhando a exposição. Vamos dar uma olhada no que diz a American Psychological Association, a Associação Americana de Psicologia. Tem esse site aqui voltado para o transtorno de estresse pós-traumático, e é claro, embora nós saibamos que o transtorno de estresse pós-traumático hoje tem um capítulo à parte que não pertence mais aos transtornos de ansiedade, mas é difícil a gente ter hoje alguma coisa envolvendo farmacologia ou os estudos, e que não coloquem transtorno de estresse pós-traumático ou TOC, que tem capítulo à parte, mas de um modo geral eles são considerados nesses estudos relacionados com os transtornos de ansiedade. Ou seja, como é que a gente escolhe? Em relação aos transtornos de ansiedade, terapia cognitivo-comportamental e antidepressivos e ansiolíticos, sem sombra de dúvida, são úteis, nós já vimos isso. E as pesquisas evidenciam que a psicoterapia é mais efetiva do que os medicamentos nesses transtornos, como já foi, de alguma forma, assinalado por Steve Holland. E a associação de medicamentos não melhora significativamente os desfechos obtidos com a psicoterapia isolada, mais uma vez confirmando aquilo que foi assinalado anteriormente, né? E aqui eu tenho
talvez uma declaração a ser feita de algo do qual eu me envergonho, e é exatamente por isso que eu vou tornar público isso agora. Esse livro, que eu não suportei, não gostei do título inicialmente, porque esse livro foi proposto para a editora Routledge, onde eu tinha publicado meus livros, e vocês sabem que, normalmente, existem pareceristas anônimos, ad hoc, que leem os protocolos e, normalmente, aprovam ou não aprovam. E eu confesso para vocês, e se eu tiver a oportunidade um dia de encontrar esse autor, que é o Mark Muse, não só eu não gostei do projeto dele, como eu não gostei desse nome, na realidade, Psicofarmacologia Cognitivo-Comportamental, e esse livro não foi aceito para ser publicado na editora. E hoje eu faço aqui publicamente um meia-culpa, e se Steve Holland souber disso, o Muse souber disso, eu não me importaria, porque é um livro que, quando foi publicado por outra editora, eu adorei, faço uso e recomendo para vocês, ou seja, mostrando que nem sempre pareceristas têm razão e que podem, eventualmente, sofrer de suas tendenciosidades e preconceitos e, consequentemente, involuntariamente, é claro, prejudicar determinadas pessoas. E aí, nisso, eu faço a minha culpa aqui publicamente. Mas o que eu encontro nesse livro e que eu gostaria de trazer para vocês? Primeiro, eu escolhi um capítulo que é escrito não só pelo autor principal, que é o organizador, com o Steven Stahl. Para vocês, eu já adianto aqui que Stahl é um dos autores do livro que eu escrevi. Ele é talvez um dos maiores psicofarmacologistas do mundo, se não como um grande pesquisador. Na realidade, ele é um grande pesquisador, mas, sobretudo, como um grande divulgador da psicofarmacologia, e daqui a pouco vocês vão entender por quê, e por que o Stahl estará presente em uma parte dessa minha apresentação, por onde começar, e eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Mas o que diz o Muse e o Stahl nesse capítulo, que é voltado para os transtornos de ansiedade? Ou seja, primeiro, no transtorno de ansiedade generalizado, o tratamento de primeira linha deve ser psicoterápico, e a TCC é digamos, é uma primeira escolha razoável. E aqui eu vou passando por vocês, o Muse e o Stahl fazem, digamos assim, uma viagem pelos transtornos de ansiedade, e colocando algumas dessas coisas que eu estou resumindo para vocês. Por exemplo, nas fobias específicas, o que acontece? O tratamento de primeira linha deve ser a terapia cognitivo-comportamental, com ênfase nas técnicas de exposição como a primeira escolha razoável. Então, disso a gente não tem dúvida. Então, se tratando de fobias, principalmente exposição. Ok? No que diz respeito ao transtorno de ansiedade social, sabe-se que é um transtorno bastante resistente ao tratamento, mais resistente, ou seja, talvez o mais resistente, ou mais resistente do que os outros transtornos de ansiedade. Aqui eles colocam que responde igualmente bem ao tratamento farmacológico e psicoterápico. Eu tenderia, e foi por isso que eu coloquei esse X, eu tenderia a não concordar totalmente com essa afirmação. O que eu tenho visto, na realidade, a sensação que eu tenho, e também isso não é algo que é aceito por todos, é que talvez os tratamentos psicoterápicos sejam mais importantes do que os farmacológicos no transtorno de ansiedade social. Tive a oportunidade de fazer, ou pelo menos participar de alguns ensaios clínicos nesse transtorno. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são os tratamentos farmacológicos de primeira linha, enquanto que a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento psicoterápico recomendado de primeira linha, e com essa especificidade de que a terapia de grupo é particularmente indicada. No que diz respeito ao transtorno de pânico, Muse e Stahl colocam que a TCC é o tratamento de primeira escolha, e eu concordo plenamente com isso. E aí tem uma afirmação que eu acho um pouco duvidosa, é quando eles dizem que a terapia psicodinâmica deve ser considerada nos pacientes, e aqui eu não tenho nada contra isso, mas considerada nos pacientes incapazes de tolerar a TCC. E eu tenho uma certa dificuldade de imaginar pacientes não tolerando a TCC. E aqui eu tenho minhas dúvidas se ele não está se referindo a, por exemplo, técnicas de exposição, que frequentemente podem ser aversivas para o paciente, mas existem formas
de nós lidarmos com isso e, de alguma forma, fazer com que a terapia cognitivo-comportamental, mesmo em se tratando de fazer exposição, não seja tão aversiva assim. Ok? Bom, no que diz respeito a esses dois transtornos que já saíram do capítulo dos transtornos de ansiedade, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, cuja monoterapia com medicamentos não está indicada, uma vez que não há um tratamento farmacológico para esse transtorno. Então, é claro que os tratamentos psicoterápicos são de primeira linha, principalmente a TCC, e também as terapias ou terapia focada no trauma são igualmente eficazes. E é importante salientar aqui que os medicamentos desempenham um papel apenas adjuvante no tratamento com TEPT. E, finalmente, fazendo as considerações em relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, a TCC é o tratamento de escolha. Deve-se, claro, considerar que a exposição com prevenção de resposta seria a técnica comportamental que mais estudada e, portanto, mais indicada. E, em geral, de acordo com eles, deve-se ser prescrito como monoterapia, uma vez que a associação com farmacoterapia não traz vantagem real. E aqui, vocês estão vendo mais um xizinho aí, isso aí indicando talvez uma certa discordância minha em relação a isso, uma vez que todos nós sabemos que no transtorno obsessivo-compulsivo o uso de medicamentos inibidores seletivos de recaptação de serotonina são importantes. O que a gente tem de levar em consideração é que as doses têm de ser maiores do que aquelas que são utilizadas para tratar a depressão, e a gente sabe também que o tempo para a ação do medicamento no TOC realmente é maior, ou seja, a gente tem de esperar um tempo mais prolongado para isso. Então, aqui, justamente no final desse meia-culpa, trazendo esse material do Muse, ele resume dizendo que as abordagens psicossociais são preferidas à farmacoterapia para a maioria dos transtornos de ansiedade. Nisso ele concorda com o que tinha sido colocado inicialmente por Steve Holland. As intervenções farmacológicas são principalmente coadjuvantes e apoiam a psicoterapia, mas existem várias situações específicas. Então, farmacoterapia sendo contraindicada por interferir no objetivo terapêutico em relação a alguns pacientes com ansiedade, isso já foi chamado a atenção, apenas repetindo. E ele sugere monoterapia, ou seja, dizendo que ela é preferida por uma questão de custo, por uma questão de menor exposição aos efeitos colaterais. Aqui ele está falando principalmente da farmacologia, embora a psicoterapia também tenha efeito colateral, e os dados limitados que, de alguma forma, deixam de apoiar a superioridade de uma abordagem combinada sobre a monoterapia. Isso foi o que eu tinha para apresentar em relação a transtornos de ansiedade. Vamos dar uma olhadinha no que diz o próprio Muse e também a Associação Psicológica Americana no que diz respeito ao transtorno depressivo e ideação suicida. Ok. Nesse caso, para a depressão, repete-se aquilo que já foi dito antes, dois tipos de psicoterapia, tanto a TCC como a IPT, são os mais indicados, e aqui eu acho que nós temos de fazer justiça a algo que não é citado, que é a ativação comportamental, ou seja, para a depressão, em minha opinião, a ativação comportamental seria, em princípio, o padrão ouro. Parece que eles aqui não concordam com isso. E é importante ver que as evidências de se associar psicoterapia e medicamentos pode ser mais efetiva do que cada tratamento isolado, que foi claramente já colocado antes pelo Holland. Qual é a nossa, digamos, contribuição pessoal a esse tema? Isso aqui é um ensaio clínico randomizado, que foi a tese de doutorado de Kurt Hemany, que provavelmente está assistindo aí com vocês, ele me disse que assistiria, e Hemany foi meu aluno de mestrado, foi meu aluno de doutorado, atualmente está fazendo pós-doutorado, mas não comigo, mas com um outro colega, mas eu participo desse trabalho. Mas, primeiro, lembrando que Hemany hoje é um profissional bastante reconhecido nacionalmente, realmente está fazendo uma carreira muito legal, e principalmente voltado para alguns tipos específicos de psicoterapia, principalmente ativação comportamental,
e mais focado em pacientes com depressão. Nesse ensaio clínico aqui, nós queríamos, na realidade, comparar psicoterapia com tratamento farmacológico, não no sentido de ver se o tratamento farmacológico é melhor do que a farmacologia, ou seja, o desenho do estudo não foi feito para isso. O que nós queríamos saber, na realidade, era se a psicoterapia agregaria ou adicionaria algo mais ao tratamento farmacológico. De modo que o que vocês vão ver aqui é que alguns pacientes receberam apenas o que a gente chamou de tratamento usual, o treatment as usual. Os pacientes que foram randomizados ou sorteados para fazerem ativação comportamental e os pacientes que foram randomizados para fazer uso de terapia cognitiva processual. Então, nós temos aqui os resultados e vocês vão ver claramente que como aqueles pacientes que estavam em farmacologia, ou seja, tratamento usual, já tinham, de alguma forma, alcançado uma espécie de platô, ou seja, o efeito que o medicamento realmente já teria feito, vocês podem ver aqui, olha, que há um acréscimo no sentido de redução dos sintomas depressivos mostrados pela escala Hamilton. A mesma coisa foi verificada quando nós medimos pelo inventário de Beck para depressão, ou seja, a redução uma redução adicional em relação ao que já tinha se conseguido com o uso de antidepressivos. E, inclusive, envolvendo outras áreas, como, por exemplo, aqui a medida de incapacitação pela escala de Sheehan, mostrando que, de alguma forma, também os pacientes que receberam, ao mesmo tempo, farmacoterapia e psicoterapia tiveram o benefício da psicoterapia acrescido ao já efeito estabelecido com os antidepressivos. Dessa forma, eu paro essa parte da minha apresentação, que é fundamentalmente voltado para essa questão da discussão de um diálogo necessário entre psicólogos, terapeutas e psiquiatras, partindo do princípio de que os psiquiatras veem relativamente poucos pacientes, os psicólogos veem com muito maior frequência esses pacientes, de modo que, frequentemente, os terapeutas ouvirão as queixas desses pacientes, e frequentemente essas queixas são queixas de efeitos colaterais ou dúvidas relacionadas, eventualmente, com grupos ou mecanismos de ação, que seria muito interessante que os psicólogos também pudessem ter um conhecimento mínimo a respeito disso. A questão toda é, onde é que vocês vão começar? E a minha sugestão para se começar a aprender psicofarmacologia, eu diria, estudem pelo Stahl. Por que estudar pelo Stahl? E aqui eu tenho uma pequena história para contar para vocês. Na década de 90, eu já trabalhava com ensaios clínicos envolvendo, digamos, o teste, ou, digamos, o estudo de medicamentos. E foi numa dessas viagens a Miami que e eu já dava, inclusive, cursos de farmacoterapia, de farmacologia pelo Brasil, e foi numa dessas viagens a Miami que eu tive uma pequena decepção. A decepção é o seguinte: eu pretendia escrever um livro de psicofarmacologia para um curso que eu estava pretendendo, digamos assim, expandir, e na medida em que eu cheguei e conheci esse livro aqui, primeiro é que eu tive uma tremenda inveja, ou seja, como é que a gente não tem uma ideia de fazer uma coisa genial como a que Stahl fez? Por uma razão muito simples, nós não somos gênios, nem todo mundo é gênio, então Stahl é. E a genialidade dele estava na forma absolutamente didática que esse livro realmente dele apresentava. Então, como é que eu resolvi a minha grande inveja? Trazendo esse livro para o Brasil. Eu conversei com o Stahl, nós nos tornamos grandes amigos. Ele sempre me chamou de My Brazilian Brother, meu irmão brasileiro, e eu acabava chamando ele de My American Brother, a tal ponto que, de alguma forma, nós começamos a colaborar, e mais tarde, quando Stahl descobriu que eu estava desenvolvendo um modelo de psicoterapia que ele ainda não tinha conhecido, mas quando eu tive a oportunidade de falar sobre esse modelo aqui na Bahia, digamos, na praia, não seja, em pleno calor, os olhos dele brilharam e ele disse: você precisa ensinar isso
aos psiquiatras americanos. Os psiquiatras americanos precisam aprender a fazer, não a ser psicoterapeutas, porque nunca vão ser. O próprio formato a maneira como a psiquiatria americana é feita é super rápida, é muito objetiva, ela é prescritiva, mas ele dizia, olha, o psiquiatra pode fazer em algum nível e utilizar algumas técnicas da psicoterapia e o seu modelo se presta a isso. Então, eu fui ao Instituto Ney, eu vou falar do Instituto Ney daqui a pouco para vocês, Neuroscience Education Institute, dar aula a respeito disso. Infelizmente, o nosso projeto, eu diria, com razão não deu certo, ou seja, dificilmente alguém conseguirá os americanos a fazerem psicoterapia. Claro que existem exceções. Um pouco ocorre isso aqui com o Brasil, embora seja menos que nos Estados Unidos, ou seja, mais psiquiatras brasileiros fazem psicoterapia, mas eu acho que ainda é insuficiente. Mas por que a gente deve, então, começar por isso aqui? Durante algumas décadas, eu traduzi o livro do Stahl. E o livro do Stahl é extremamente didático, como eu vou mostrar para vocês aqui. Só que a minha tradução só foi feita até a 4ª edição. A partir da 5ª edição, eu passei a bola para diante. Então, eu passei isso para 2 pessoas, 2 psiquiatras brilhantes, que é o Dickman e o Michel Haddad. Então, o Luiz Dickman, vou falar deles daqui a pouco. Eles estão fazendo um barulho na psiquiatria brasileira, na psicofarmacologia brasileira. E aí eu achei que seriam 2 pessoas que poderiam fazer isso muito bem. Como é que esse livro do Stahl, para quem não conhece, ele é absolutamente todo ilustrado e colorido. Ele tem 2 tipos de descrição. Tem uma descrição simples e curta, mas que vocês verão aqui que é ampla o suficiente para vocês entenderem o que está se passando. Por exemplo, aqui vocês têm uma ilustração do mecanismo de regulação gênica. Por que eu escolhi isso aqui? Provavelmente porque é o tema do momento, ou seja, afinal de contas, 2, digamos, pesquisadores ganharam o prêmio Prêmio Nobel de Medicina exatamente por estar trabalhando nisso, o Victor Ambros e o Gary Rutherford. Eles trabalham com microDNA e regulação gênica. E aí, o que acontece? Stahl faz 2 descrições. Essa descrição mais curta, mais, digamos, suficiente, e uma descrição mais ampla. De modo que, se vocês leem um capítulo inteiro, vocês vão ter uma informação bastante suficiente, mas quando vocês forem revisar, ou seja, isso é autoexplicativo, e esse pequeno texto geralmente explica de forma muito legal esses esquemas. Aqui, por exemplo, o que nós estamos vendo é a neurotransmissão química. E o que de imediato a gente observa nisso? A neurotransmissão química está envolvida no mecanismo de ação dos medicamentos. E o que normalmente se diz por aí vamos aprender o mecanismo de ação. Um é serotoninérgico, outro é noradrenérgico, outro é dopaminérgico. Primeiro, isso é um conhecimento absolutamente superficial e não dá nem de longe conta da complexidade que é o que se passa dentro da célula. Ou seja, o medicamento atuando no receptor, ativando esse receptor é apenas o início. Okay? Então, o que nós temos aqui representado? A neurotransmissão química, que converte a ocupação do receptor por um neurotransmissor na criação de segundos mensageiros, terceiros mensageiros, quartos mensageiros, quintos mensageiros, etc. E aqui o que importa na realidade é essa cascata que vocês estão vendo aqui e que são desencadeadas pelo medicamento, por exemplo, e que ocorre no núcleo da célula. E esse livro, ele dá o que é bom e é muito legal nele é que ele torna temas altamente complexos num aprendizado mais simples e mais estimulante, sem que, de fato, perca, digamos, a complexidade. Aqui ele está mostrando como, por exemplo, um fator de transcrição é fosforilado, nesse caso aqui, como ele modifica esse fator de transcrição. Aqui vocês têm um gene, como esse gene, de alguma forma, ele atua na transcrição em RNA e vai ter um produto final que, no final das contas, é a produção de proteínas que continua. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um quinto mensageiro. Por que eu estou falando aqui desse quinto mensageiro que faz parte, digamos,
do mecanismo de produção de proteínas e uma série de outras questões relacionadas com a função da célula ou das diferentes células. Porque esse foi um tema de pesquisa para mim durante algum tempo. Por exemplo, quando eu aprendi psiquiatria na França, e nós estamos falando aqui da década de 80, portanto, lá se vão praticamente 40 anos, uma simples pergunta que foi assim, olha, um dia eu estava na biblioteca, escrevendo um capítulo para o livro do saudoso Penildo, e aí o meu chefe de clínica chegou por trás de mim, perguntou o que eu estava fazendo, eu disse, olha, estou aqui escrevendo um capítulo de um livro de antidepressivos, e aqui eu estou escrevendo um simples parágrafo sobre, o que é esse parágrafo? Sobre saber se a concentração do medicamento, quando a gente dosa, se a gente pode prever o efeito. Ou seja, se há uma relação direta entre a dose do medicamento, portanto, aquilo que é mensurável, que é a concentração do medicamento no sangue e o efeito terapêutico. E aí ele me perguntou, você faria uma apresentação dessa para mim? E aí eu disse, olha, vai ser um prazer, eu não sei nada sobre esse assunto, eu estou lendo aqui só para escrever um capítulo, desculpa, um parágrafo para um capítulo, mas se você esperar o tempo suficiente, eu vou de férias para o Brasil e na volta eu posso fazer essa apresentação. Ou seja, 2 meses depois, eu tinha passado um mês no Brasil, eu tinha lido mais de 200 artigos sobre esse tema, e aí passou a ser, na realidade, uma simples pergunta, concentração, portanto, a quantidade de medicamento no sangue ou no plasma nos faz prever ou nos diz sobre efeito terapêutico, e eu passei décadas, de alguma forma, estudando sobre isso. E isso foi motivo do meu mestrado, na França, que também foi a minha residência. Isso foi motivo do meu doutorado, já aqui no Brasil. Isso foi motivo da minha livre docência, antes de fazer o concurso para titular, e concluiu, na realidade, com isso que vocês estão vendo aqui. Na realidade, é bom que a gente conte essas histórias. Ao longo desses anos em que eu pesquisava, e, claro, fazia muitas publicações, eu brincava com os meus colegas dizendo, no dia que eu conseguir publicar na revista número 1 da psiquiatria mundial, eu já posso me aposentar. Mas aqui para nós, eu não acreditava que algum dia eu chegaria a publicar em uma revista, ou na revista número 1 da psiquiatria mundial, que era o maior fator de impacto, que era o Archives of General Psychiatry. Acontece que aqui em 2007, que é essa publicação que vocês estão vendo aqui, o Archives of General Psychiatry já não era mais a revista número 1, e sim a Molecular Psychiatry. E aqui foi a tese, o resultado da tese de minha esposa, Mônica. Ela fez o doutorado, portanto, realmente foi a nossa equipe, que, na realidade, fez um modelo, testou no modelo animal, em ratos. Por exemplo, o modelo animal em ratos de depressão é um modelo que testa antidepressivos. E o que nós estávamos tentando buscar? Será que existe algum modelo que a gente possa ver e que dá conta dessa complexidade que vocês estão vendo aqui, ou seja, de toda essa cascata que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu acabei de dizer e que Stahl descreve com uma digamos assim, maestria fantástica, ou seja, podemos dosar Cephos. Cephos é um fator que leva digamos assim, a produção da proteína FOS. E a proteína FOS, no caso, quer dizer, o Cephos, ou a ativação de Cephos, ou a atividade de Cephos aqui, que funcionou como uma espécie de marcador, mostrou claramente aquilo que eu já vinha pesquisando há décadas, que era, qual era o resultado, o que eu tinha visto? Que alguns antidepressivos, eles tinham, por exemplo, o seguinte padrão de resposta, ou seja, quanto mais você aumenta a dose, você aumenta a concentração plasmática, ou seja, a concentração sanguínea, e na medida que a concentração sanguínea, o efeito terapêutico ele vai se fazendo, até que você tem um efeito máximo que digamos, os efeitos colaterais não te deixam mais aumentar a dose. Ou seja, isso é o que nós chamamos de efeito linear, ou seja, aumenta a concentração, aumenta o efeito. Ora,
E uma outra coisa de extremamente difícil explicação e que a gente não sabia por quê, era com outros medicamentos, como é o caso da nortriptilina, um antidepressivo, quando a gente dá um antidepressivo, e aqui eu posso mostrar para vocês aquele padrão primeiro, ou seja, isso aqui foi feito em ratos, e nós dosamos a concentração de cefóis, a atividade ou a concentração de cefóis no cérebro do rato, em várias áreas, e, consequentemente, a medida da atividade do animal, que era o teste de suspensão pela cauda, ou seja, a ativação do animal, que tendia a aumentar com um equivalente a um efeito antidepressivo, na medida em que a gente utilizava um antidepressivo que se chamava desipramina, ou seja, vocês estão vendo aqui nas várias áreas cerebrais, como no núcleo paraventricular, no núcleo supraquiasmático, etc. Quanto mais a gente dá de medicamento, mais o efeito vai aumentando. Vocês podem ver com essas colunazinhas aqui claras. E, pela primeira vez, a gente pôde demonstrar aquele outro efeito, que era o seguinte: com a nortriptilina, o que nós tínhamos visto na clínica também ocorre no animal, e agora a gente tem um marcador. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vai aumentando a dose, aumentando a concentração, tem um efeito máximo, e aí a gente continua aumentando a dose, mas o efeito cai. Isso ocorre nas diferentes áreas do cérebro, inclusive aqui no núcleo paraventricular e no núcleo supraquiasmático. Ok? Então, isso para mostrar para vocês, e agora eu estou falando mais para contar um pouquinho da minha história, ou seja, em como eu me envolvi tanto na pesquisa básica como na pesquisa clínica, e mais tarde no meu interesse pela psicofarmacologia. Okay? Bom, uma outra local que eu traria para vocês onde começarem a estudar, talvez vocês considerem um pouquinho estranho, é no CAMAT. O CAMAT, na realidade, é um guideline canadense. Aqui vocês têm, por exemplo, o consenso, ou seja, um guideline sobre o tratamento da depressão. Tem 2 brasileiros que, de fato, participam desse consenso, que são lá do Canadá, principalmente o Benício Freire, também o Cláudio Soares. Benício Freire é professor, é chefe lá na McMaster, em Hamilton. Tive a chance de, eventualmente, apresentar alguma coisa lá recentemente, poder colaborar com eles. Mas por que eu acho que o CAMAT é importante para vocês lerem, a ponto, inclusive, de algumas vezes eu tomar decisão com os meus pacientes, aqueles que são mais diferenciados, eu digo: olha, leia esse artigo aqui, mas eu gostaria que você olhasse especificamente algumas tabelas, e aí eu dou os quadros ou tabelas para os pacientes olharem, às vezes eu decido junto com esses pacientes essas coisas aqui. Por que eu estou sugerindo isso para vocês? Porque fala também de psicoterapia. Nesse caso aqui, olha, o que o CAMAT recomenda como tratamento psicológico da depressão? Como primeira linha, como segunda linha e como terceira linha. E primeira, segunda ou terceira linha vai depender dos níveis de evidência que vocês vão ter. Então, vocês têm evidência nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. E, claro, considerados nível 1, principalmente aqueles ensaios clínicos randomizados e, mais ainda, as revisões sistemáticas e meta-análises. Então, vocês têm toda uma hierarquia de níveis de evidência, e aqui está colocando claramente que, como primeira linha no tratamento da depressão, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, e aqui fazendo justiça ao que tinha, eu acho que, faltado antes no livro do Stahl e Mills, que eu tinha dito para vocês, que a ativação comportamental, que eu, pessoalmente, considero como padrão ouro no tratamento da depressão. Okay? Tem algumas outras coisas interessantes que são informações que seria útil ou que seriam úteis para vocês terapeutas, ou para nós terapeutas, que é o seguinte: por exemplo, o que ocorre quando o paciente para de tomar o medicamento abruptamente? E nem sempre ele conversa com o psiquiatra, e nós sabemos que os antidepressivos, ou os medicamentos, de um modo geral, utilizados na nossa área, não devem ser parados abruptamente, sem, digamos assim, um diálogo com o psiquiatra. Mas é importante que vocês saibam que parar antidepressivos podem fazer o que nós chamamos de síndrome de descontinuação. São sintomas psicológicos e físicos extremamente desagradáveis que frequentemente
são confundidos com os sintomas da doença, como se o transtorno estivesse voltando, e nem sempre é o caso, foi simplesmente a parada do medicamento. E se vocês, terapeutas, nós, terapeutas, estivermos cientes disso, nós saberemos até quais são aqueles antidepressivos que têm um maior risco de fazer síndrome de descontinuação, que é o caso, por exemplo, da paroxetina e da venlafaxina. Aqueles que têm um risco moderado, citalopram, desvenlafaxina, etc., e aquelas que têm um menor risco, ou mínimo, que é o caso da agomelatina, bupropiona, fluoxetina. O caso interessante da fluoxetina é que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, da mesma forma que a fluvoxamina e que o citalopram, mas acontece que a fluvoxamina tem um metabólito ativo, e esse metabólito ativo fica aí atuando durante pelo menos 2 semanas. Ou seja, mesmo que o indivíduo pare de usar a fluoxetina, a ação da fluoxetina ainda se passa ou ainda se faz pela presença desse metabólito ativo por em torno de 2 semanas. Essa é a razão porque a fluoxetina não faz. Mas o CAMAT ele é útil também para ajudar a ver, por exemplo, essa questão da tolerabilidade dos medicamentos. Então, vocês têm aqui a lista dos antidepressivos, vocês têm aqui algumas questões relacionadas com a eficácia e outras relacionadas com a tolerabilidade. E é claro que aqui nós temos, por exemplo, aquelas que são mais favoráveis, aqui em verde, aquelas que são menos favoráveis ou que são neutras. Olha, é só dar uma olhada, a gente vai tender a escolher algum tipo de antidepressivo que tenha mais verdes, não é isso? Então, vocês podem ver aí que alguns antidepressivos, aqui, tanto aqueles um pouquinho mais antigos, como é o caso do escitalopram, apenas chamando a atenção para os efeitos colaterais na ordem sexual, ou seja, inibe ereção, ou seja, atrapalha a sexualidade. E vocês têm outros que podem ser utilizados e que não têm esses efeitos colaterais. Então, usar isso e ver isso aqui e escolher esses medicamentos com o paciente é extremamente importante. Isso aqui, por exemplo, é a frequência dos efeitos colaterais mais comuns, e você pode ver não só quais são os efeitos colaterais mais comuns, ou seja, os menos comuns são esses aqui colocados em branco, onde tem a proporção em que eles aparecem nos estudos, em amarelo um pouco mais, numa proporção em que eles aparecem pelo menos até 30%, e esse aqui mais vermelho é onde esses efeitos colaterais aparecem mais de 30%. Olha, vocês podem ter essas informações muito facilmente através do CAMAT. Agora, a questão é que precisa entender inglês para isso, o que hoje não é um problema. Ou seja, eu estou tendo a experiência de fazer a tradução do livro que eu citei há pouco, que é o livro do David Barlow, e eu estou utilizando inteligência artificial, porque se não fosse possível isso, é tão trabalhoso fazer uma tradução que eu não aceitaria, mas eu consultei com a editora, e a editora disse, olha, você pode usar como instrumento e depois, naturalmente, você vai fazer as correções. E o que a gente está percebendo é que a inteligência artificial tipo ChatGPT, como Gemini, Copilot, principalmente Gemini, mas eu gosto muito do ChatGPT também, a tradução é quase perfeita, de modo que você pode ler tranquilamente qualquer desses artigos aqui. Vocês podem pegar o CAMAT, fazer um copy and paste, colocar no ChatGPT, vocês têm ali uma tradução praticamente perfeita. Ok? Então, não ler inglês hoje não é mais uma desculpa. Okay? E, finalmente, para responder essa pergunta de onde aprender, eu gostaria agora de trazer para vocês o seguinte, veja bem, eu contei para vocês a história de como eu conheci Steven Stahl, de como eu conheci o NEI, que é o Neuroscience Education Institute, lá na Califórnia, esse Instituto de Educação em Neurociências, e eu posso dizer para vocês que eu fico assim bastante orgulhoso de ter trazido esse material para o Brasil, mas hoje eu não tenho mais braço nem pernas para isso, e essa é a razão pela qual, por exemplo, a 5ª edição do livro do Stahl não foi feita mais por mim, eu passei para Luiz Dickmann e Michel Haddad, e Luiz Dickmann e Michel Haddad, eles criaram um grupo que se chama BIP,
Brazilian Institute of Practical Pharmacology, Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática. E eles passaram a fazer um barulho imenso, e eu digo para vocês, um barulho no bom sentido. Ou seja, eles têm tido acesso a uma quantidade de profissionais imensa, onde eles têm, digamos, talvez eles sejam, não talvez, eles são o grupo de neurociência provavelmente maior no Brasil. Então, eles representam, inclusive, o NEI, o Instituto do Estado, tem uma quantidade quase infindável de horas de aula do NEI e também daqui do Brasil, de modo que vocês podem se associar gratuitamente ao BIP, e é claro, existem algumas outras coisas e acesso a algumas outras coisas que, claro, que são pagos, porque são cursos e outras coisas, mas o simples fato de se associar ao BIP gratuitamente já traz uma série de informações muito interessantes, através das quais vocês já podem começar a estudar psicofarmacologia. Estou colocando isso aqui para vocês, eu não tenho absolutamente nenhum ganho, eu não participo do BIP, a não ser como curioso e realmente buscando informações, portanto, eu não ganho absolutamente nada então, colocando isso para vocês, mas como eu acho que o BIP é uma fonte muito importante, e eu considero como a maior comunidade de neurociências em português, tendo inclusive criado algo que se chama Academia Nacional de Psicologia, porque também eles se interessam pelos psicólogos, eles dão aulas para os psicólogos, e, mais recentemente, eles me informaram que estão fazendo esse curso de psicofarmacologia para psicólogos, né? E aqui, na realidade, dentro digamos, daquilo que se pode levar como informação aos psicólogos no que diz respeito ao conhecimento da psicofarmacologia. Claro, não ensinam doses, não ensinam a prescrever, mas dão informações muito importantes, que são aquelas que eu acho que os psicólogos deveriam estar interessados e preocupados em aprender. Ele me disse que realmente tem um curso que pode, inclusive, ter um desconto específico que ele ofereceu para mim. Eu tenho a impressão que o código é IRISMAR30, então ele botou meu nome para isso. E se vocês quiserem, vocês podem, então, fazer uma foto desses dois slides aqui, mas eu acho que é principalmente esse aqui, onde vocês podem ter acesso se estiverem interessados especificamente aí nesse curso. Mais uma vez, não ganham absolutamente nada em estar anunciando esse curso aqui para vocês. De modo que eu gostaria de agradecer muito a vocês, foi exatamente 1 hora de apresentação, e se quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, tem o site da terapia cognitiva processual, que vocês estão vendo aí, tem também o meu Instagram, sendo que eu tenho de confessar para vocês que eu sou péssimo em redes sociais, e talvez até propositalmente. Então, toda vez que, na realidade, mesmo tendo um Instagram, eu utilizo praticamente só para anunciar meus cursos, e eu acabo pedindo pessoas para fazerem isso para mim, uma vez que eu sou absolutamente incompetente nas redes sociais. Mas me coloco à disposição de vocês, e paro aqui, então, o meu compartilhamento, e, mais uma vez, agradeço a Fernanda, agradeço a vocês, pela oportunidade de estar falando para vocês, falando de algo aqui hoje que não é nem tão o que eu estou acostumado a falar. Então, hoje eu fui numa direção um pouquinho diferente, eu praticamente falo o tempo todo sobre a terapia cognitiva processual. Claro, no terapia cognitiva de um modo geral, e no quanto essas duas coisas se combinam, mas agradeço a vocês a oportunidade de, quem sabe, hoje falar sobre outra coisa diferente. Obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que eu lhe agradeço aqui, não somente em nome da BPBE, mas também particularmente da BPBE Bahia. A gente vai ter agora um momento para perguntas, e depois a gente vai ter ainda algumas outras coisas importantes a respeito da ABPBE e da BPBE Bahia, inclusive algumas coisas com relação a como é que vocês vão poder ter acesso a informações, continuar presente na comunidade. É só a primeira edição, tem muito mais coisa por aí, então teremos também o nosso sorteio muito em breve. Então, aguardem, daqui a pouco a gente vai voltar, e agora a gente vai para as perguntas. Uma das coisas que eu coloquei ali, já foi chamada a atenção desde aquilo da introdução do meu livro, do Steve Holland, é que
nos transtornos psicóticos de modo geral, sem sombra de dúvida, psicofarmacologia é o que conta, mas a gente não pode negligenciar a importância da psicoterapia, mas eu diria não num momento, numa crise psicótica, por exemplo, num quadro maníaco, coisas desse tipo. Então, a integração, quando eu falo, na realidade, é o seguinte: na medida em que o indivíduo sai da crise, até mesmo em quadros psicóticos, como esquizofrenia, a psicoterapia pode ser eficaz. Lembrando que, inclusive, o velho Beck, que faleceu há pouco tempo atrás, acho que 2 ou 3 anos atrás, aos 100 anos de idade, os últimos trabalhos que ele fez foi exatamente em como ele poderia atuar em pacientes com psicose ou com esquizofrenia. Ou seja, a terapia tem o seu lugar e, consequentemente, quando a gente fala nesse diálogo, é o diálogo, ou seja, como é que o terapeuta e o psiquiatra não terapeuta podem realmente discutir nesse campo. Eu estou lendo bem a sua pergunta. Primeiro, o psiquiatra prescreve. Existe uma série de medicamentos que dão bastante efeitos colaterais. Você citou o lítio, mas tem também os antipsicóticos, de modo geral, que também dão efeitos colaterais. E como é que o psicólogo ou o terapeuta poderia mediar essa questão? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando existe um diálogo próximo entre o psiquiatra e o terapeuta, lembrando aquilo que eu disse inicialmente, que o terapeuta não só ele vê o paciente mais frequentemente, às vezes 2, às vezes 1 vez só por semana, lembrando que o psiquiatra acaba vendo o paciente, claro, nos casos mais graves, mais frequentemente, mas tendendo a se afastar, ter esse diálogo no sentido de, olha, o paciente está tendo determinados efeitos colaterais, ele está tendo determinados sintomas que os efeitos colaterais não são nem tão claros assim, é difícil diferenciar o que é, às vezes, a doença e o efeito colateral para algumas pessoas. E o que eu posso fazer como terapeuta para que o indivíduo, de alguma forma, tolere, porque grande parte desses efeitos colaterais tendem a desaparecer com o ajuste de doses, com algumas outras combinações, e, consequentemente, eu acho que esse diálogo é nesse sentido. Não é que o terapeuta vá gerenciar, mas ele pode ajudar o paciente na terapia, eventualmente, a melhorar o seu diálogo com o psiquiatra ou, eventualmente, ajudá-lo nesse diálogo. Parece que transtorno bipolar, o melhor tratamento é o estabilizador de humor. Ora, o tratamento padrão com o estabilizador de humor é o lítio, ok? Mas é claro que existem outros, existem antipsicóticos, diferentes antipsicóticos que também são, digamos, atuam como estabilizadores do humor, valproato, etc. E, além disso, por exemplo, existe toda aquela discussão de o paciente com transtorno bipolar usar ou não usar o antidepressivo, porque alguns antidepressivos fazem virada maníaca, mas a tendência, na realidade, é jamais utilizar antidepressivos sem que o paciente esteja coberto ou protegido pelo estabilizador do humor. Isso é um princípio realmente que tem de ser importante. Mas, grosso modo, de modo geral, existem grupos de medicamentos. Então, por exemplo, se você está lidando com depressão unipolar, claro, são os antidepressivos. Depressão bipolar, claro, existem outros, digamos, existem outras opções, mas lembrando sempre dessa questão da necessidade da utilização do estabilizador do humor. Plano de pesquisa, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, alguns estudos com o uso de beta-bloqueadores, com propanolol. Existe um outro medicamento que tá me falhando o nome agora e que frequentemente ajuda também, eventualmente, nessa questão relacionada com a memória do trauma. E em relação a esse momento atual, ou seja, está em voga a questão dos psicodélicos, né? E, inclusive, com pesquisas recentes com
psicodélicos para, de alguma forma, aumentar o efeito da psicoterapia, né? Mas o que eu posso dizer para vocês não é um tema ao qual eu estou me dedicando particularmente. Então, eu tenho acompanhado de fora. Talvez um pouquinho mais agora, quando a gente fala, por exemplo, em ketamina, né? Hemani, que inclusive está aí, Hemani, se você quiser se manifestar, pode se manifestar, onde nós vamos tentar ver, inclusive, cetamina como sendo um medicamento utilizado e de grande ação rápida, etc., ou seja, algo do momento, no tratamento de depressão de difícil tratamento, e a gente vai, inclusive, começar a ver num ensaio que nós estaremos participando, com Hemani, a questão de como isso associado à psicoterapia vai se desenvolver, uma vez que existem muito poucos estudos no mundo atualmente, ou seja, coisa de 3 ou 4. Mas Hemani, que está fazendo essa revisão, pode confirmar ou não esses dados. Ajuda, mas muito menos do que, eu diria, se prometeu no início. Então, como o próprio teste indica, de farmacogenética, ele diz respeito muito à capacidade de metabolização de determinadas drogas, se metaboliza mais uma, metaboliza mais outra. Na medida em que você faz um apanhado do que o teste farmacogenético, por exemplo, de qual é a velocidade de metabolização do paciente em relação a diferentes antidepressivos, então, sim, ajuda no tratamento e pode otimizar o tratamento, mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser melhorada nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado. Em nome da BPBE, da nossa equipe inteira aqui da BPBE Bahia, eu quero agradecer a vocês. Esperem os nossos próximos eventos e projetos. A gente vai ter outro BPBE Bahia, eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Acompanhem a gente e em breve a gente vai poder manter esse contato cada vez mais próximo com vocês. Boa noite e a gente se vê na próxima.